Probleminha interessante envolvendo desigualdade das médias. Se x, y, z e w são números reais positivos, qual é o menor valor para essa expressão? F de x, y, z e w, que é igual a x sobre y mais y sobre z mais z sobre w mais w sobre x. Então, é um probleminha aí de achar menor valor. Então, se você é de ensino superior, por exemplo, você vai pensar em derivada, alguma coisa desse sentido, mas não precisa tanto. Como eu já antecipei, é um problema que você vai trabalhar aí, desigualdade das médias. O que é isso? Nós temos algumas médias aí, pelo menos uma você vai conhecer, que é a média aritmética. Se eu tenho dois números A e B, por exemplo, o que é a média aritmética de A e B? A mais B sobre 2. Bom, então, vou chamar isso aqui de Mzão A. É somar e dividir pela quantidade de parcelas. Como eu tenho dois termos aqui, eu faço, então, a divisão por 2. Mas tem pelo menos uma outra que você conhece, que é a média geométrica. O que é a média geométrica? Vou chamar de Mzão G. É a raiz, aí a quantidade aqui vem aqui, tá? Aí eu não preciso colocar porque é quadrado, mas se tivesse 3, por exemplo, seria a raiz cúbica do produto. Ok? Isso é a média geométrica. E nós temos uma desigualdade que ajuda muito nesse tipo de problema, que é a mg é menor ou igual à média aritmética. Bom, então, se você tivesse, por exemplo, 1 em 1, aí se o A fosse 1 e o B fosse 1, eu teria mg igual a 1, né? Porque seria a raiz de 1 vezes 1, que seria menor do que ma, menor ou igual, nesse caso, que seria 1 mais 1 sobre 2, que é 1. Opa, mas deu igual, porque eles são iguais. Quando esses caras são iguais, vale a igualdade. Agora, e se fosse 1 e 2? Então, nesse caso, o meu mg seria a raiz de 2, ok? 1 vezes 2, raiz de 2, que é menor ou igual que o meu ma, que nesse caso seria 3 meios. Esse cara é aproximadamente 1,4 e esse cara é 1,5, ok? Então, aí está alguns exemplos, né, algumas considerações, mas o segredo está nessa parte aqui, nessa desigualdade. A partir daí, a gente vai manipular. Imagina que esse cara é um número, tá? Esse é um número, esse é um A, esse é um B, esse é um C e esse é um D. Isso aqui funciona quando é tudo positivo, tá? Então eu teria o quê? A média geométrica seria quem? Raiz de A vezes B vezes C vezes D. Raiz quarta, porque tem 4 números. Isso dá qual valor? Seria a raiz quarta de x sobre y vezes y sobre z vezes z sobre w vezes w sobre x. X corta com x, y com y, z com z, w com w. No final das contas, é raiz quarta de 1, que é 1. Esse cara é 1. Ok? E aí, como é que seria a média geométrica dele? Esse seria, então, mg seria 1. E qual seria a média geométrica? Seria A mais B mais C
mais D sobre 4. E essa parte de cima, o A mais B mais C, seria exatamente o que eu queria, né? O que a gente quer aqui. Então, usando a desigualdade das médias aqui, eu teria 1 é menor ou igual do que x sobre y mais y sobre z mais z sobre w mais w sobre x. Isso tudo sobre 4. Observe que se eu passar o 4 para lá multiplicando, então esse cara vai fazer 4 vezes 1. Então eu tenho que esse cara é maior ou igual a 4. Okay? Então qual é o menor valor que ele assume? Qual é o menor valor para essa expressão? Ele é maior ou igual a 4. E aí, claro, o 4 ele se verifica? Verifica-se quando é igual. Quando esses caras são iguais? Quando eles são todos iguais a 1. Quando eu tenho f de 1, 1, 1 aqui. Se eu botasse aí 1 aqui, 1 sobre 1, 1. 1 sobre 1, 1, 1 sobre 1, 1, 1 sobre 1, 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4. E assumiria de fato esse valor. Pode ser menor? Não pode, né? A desigualdade das médias aqui afirma que ele é no mínimo 4. Ok? Então, essa é uma desigualdade das médias aí muito interessante, que resolve alguns problemas, mas quando a gente não tem conhecimento, a gente quebra a cabeça e não sai do lugar. Mas com isso em mente, tem outras desigualdades também entre as médias que ajudam a resolver esse tipo de problema. Ok? Se ficou alguma dúvida, coloque aí embaixo nos comentários. No mais, agora é só praticar.